Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 2, o versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia qual era a natureza do homem. Estamos no chamado ano de inauguração do ministério de Jesus. Este é o primeiro ano. Os fatos se passam em Jerusalém, próximo da primeira Páscoa em seu ministério. Esta pequena reflexão, inserida no Evangelho de João, tende a passar despercebido por muitos estudiosos da Palavra de Deus. O texto se encontra em João capítulo 2, versículo 23 a 25. O primeiro sinal evidenciado pelo Senhor fora a água transformada em vinho. O autor cita outros sinais que, na ordem cronológica, ainda não foram mencionados. Ao final do seu evangelho, João, o evangelista, faz o seguinte relato acerca dos sinais feitos por Jesus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que estão escritos no livro. Está em João capítulo 20, versículo 21. Assim, não sabemos que sinais foram estes, mas nos é dado ciência do impacto causado por eles. Ouça, está em João, capítulo 2, o versículo 23. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aqui é preciso fazer um contraponto. Primeiro, é dito que muitos creram em Jesus. Depois, evidenciado que Jesus conhecia a natureza humana. Geralmente nos enganamos facilmente nesse aspecto. Permita-me trazer um texto para apresentar o âmago do drama humano. Tiago escreveu: crês tu em Deus, em um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Qual é o ponto aqui? O crer em Deus precisa chegar ao ponto de mudar a natureza humana. Na doutrina teológica, estamos falando de dois conceitos, um cara e o outro coroa, que deve agir de forma concomitante. Precisamos ser justificados em Cristo Jesus, isto é, produto daquele que crê, e precisamos ser regenerados pelo Espírito de Deus. Paulo trata desse assunto nos seguintes termos: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está em Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Entenda, Jesus foi apresentado como sendo o Cordeiro de Deus, mas também como aquele que batiza com o Espírito Santo. Ocorre que o batismo com o Espírito Santo só ocorreu depois de sua morte e ressurreição. Portanto, em seu ministério terreno, todo aquele que cresce só alcançaria a justificação. Cabe-nos lembrar que a obra proposta pelo Senhor trazia consigo esse componente de mudança. Lembre-se, Jesus transformara a água em vinho. A natureza fora alterada. Lembre-se, Jesus dissera a Pedro que ele passaria por um processo similar. De Simão seria conhecido por Cefas. Essa mudança em Pedro se concretizou depois da ressurreição de Jesus. Cabe-nos compreender acerca de nossa natureza sem Cristo, sem ser regenerada. Paulo, escrevendo aos Romanos, assim a retratou, como está escrito: não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda a Deus, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Está em Romanos, capítulo 3, o versículo 10 a 12. Ou seja, sem Cristo,
toda a humanidade se encontra mortos em seus delitos e pecados. Este é o veredito de Paulo em Efésios capítulo 2, o versículo 1. Ouça como o profeta retratou a natureza humana sem Cristo. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal, está em Jeremias, capítulo 13, o versículo 23. Assim, esse texto de João, o evangelista, ao colocar em foco a natureza humana, faz-nos lembrar que a obra completa da justificação deve nos levar necessariamente à regeneração do Espírito Santo. Mas faz-nos compreender que em seu ministério terreno, Jesus só realizou a obra da justificação. É por esta razão que Jesus, ao ver que a multidão estava crendo nele, isto é, sendo justificada em Cristo Jesus, a sua natureza ainda não havia sido regenerada. Ele conhecia a natureza humana e ele sabia que ele deveria chegar até a cruz para que ele pudesse derramar do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fosse derramado em nós, conforme Paulo falou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós, então haveria essa mudança fundamental, radical, na natureza humana, que nos transformaria em uma nova criatura, fazendo com que tudo fosse novo, as coisas velhas para trás fiquem e as coisas novas surgem a partir de ação regeneradora e renovadora do Espírito Santo em nós. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.